Essa pergunta é difícil de responder, porque eu quando me dei conta eu já estava, né? Meus pais falam que quando eu era garoto, assim, bebê, que eu preferia brincar com instrumentos de brinquedo do que brincar de bola, outra coisa assim. Então, meu pai fala que eu tinha um violãozinho de plástico que eu, para todo lugar que eu ia, eu levava. Então, para mim foi uma, eu não sei datar isso, né? Assim, naturalmente foi assim, mas eu lembro que com 6 anos eu comecei a estudar violão clássico, com 8 comecei a estudar bateria. Então, e foi assim, entrei assim. E lembro que com 11 eu ganhei meu primeiro cachê, que eu acompanhava um tio meu que tocava forró e chorinho, e ele me dava um cachezinho. Então quando ele me dava aquela graninha, cara, eu falava, pô, que legal, né? Dá pra comprar um par de baqueta, dá pra ir no cinema, dá pra comprar um chiclete, alguma coisa assim. E aquilo foi tomando uma dimensão maior, então foi muito natural a coisa. Mas assim, eu acho que dali pra frente que eu realmente decidi, né? Que sempre foi, né? Assim, sempre foi. Eu sempre tive muito apoio dos meus pais, né? Dos meus pais. Meu pai sempre gostou muito de música, eu sempre ouvi muita música em casa. Então, assim, com 6, 7 anos ele trazia os vinis do Duke Ellington, do Glenn Miller, essas coisas. Então eu já ouvia muita música. Ele era um Beatlemaníaco, então ouvia muita música dentro de casa o tempo todo, o tempo todo. Ele queria ter sido um músico, né? Ele queria ser um músico profissional e não conseguiu, não pôde, né, em função de outros problemas e tal. Mas, então acho que ele transferiu essa vontade para todos de casa. E eu sempre gostei também, então abracei a ideia e continuei, cara. Eu comecei a dar aula com 17 anos, assim, e depois procurei o professor Jaime para aprender mais, né? Porque eu já dava aula e sentia a necessidade eu sentia a responsabilidade de ensinar melhor. Então, eu já tinha feito conservatório, comecei conservatório com 8 anos, já tinha me formado no conservatório, já fazia quase 10 anos, 9 anos que eu tocava bateria, mas era garoto, 17 anos. Mas nesse período eu já tinha tocado fora, já morei no Rio de Janeiro, tinha, na fase do heavy metal, rock and roll, tinha voltado, enfim, tava nessa. E como eu, um garoto com 15, 16 anos, você não tem maturidade suficiente para entender se aquilo vai ser tua profissão mesmo ou não. Mas eu comecei a perceber porque todas as outras profissões que eu tentava, eu gostava mais, eu voltava sempre para a música. Então eu fiz outras coisas também, trabalhei com outras coisas. Mas o que eu ganhava tocando realmente era o que eu tinha mais prazer, né? Eu me sentia mais realizado com aquilo. É difícil porque quando você está adolescente, jovem, eu vejo isso pelos garotos hoje, pelos meus alunos também antigos, o garoto não tem ainda discernimento total se aquilo vai ser. Aliás, ele não tem nem obrigação, né, bicho? Aquilo vai ser o que ele vai fazer pelo resto da vida. E vai pela paixão, Vai né? pela paixão. E eu acho que é o principal. É o principal, é essa coisa da paixão mesmo, do amor pelo que você faz e da sensação de realização, né? Eu fazia outras coisas também, tentei trabalhar com outras coisas, mas eu me sentia mais realizado com a música. E lembro que nessa época que eu estudei com o Jaime, eu já estava tocando, assim, profissionalmente. Eu já estava me virando. Aliás, desde os 11 eu já estava ganhando minha graninha. E trabalhando, e fazendo tudo que aparecia. Todos os estilos, o que aparecia na época a gente fazia. Então, foi por aí. Tá, eu posso falar de 78 para cá. Tá. Para trás tem pessoas que têm mais experiência que eu, que também passou por outros momentos e pode te dar um parâmetro melhor até. O que eu sinto é que, assim, particularmente eu sempre fui uma pessoa que sempre procurei respeitar ah, quem já sabia mais do que eu, quem já estava mais tempo que eu, e aprendi a ouvir mais do que falar. Então, e criar vínculos, né, com aquilo que você gosta. E realmente, além de respeitar essas pessoas, se respeitar e procurar realmente se aprofundar naquilo, né? E foi esse sentido, esse senso que me fez sair, por exemplo, eu sou nascido em São Paulo, fui criado em Franca. Então eu pegava o ônibus para vir estudar com o Jaime. Antes de estudar com o Jaime, eu já tinha estudado em São Paulo. Então eu saía de Franca, depois de já ter me formado no conservatório, para estudar em São Paulo e voltar. Saía para vir para Campinas e voltar. Então fazia isso semana sim, semana não, às vezes todas as semanas.
sempre respeitando essa ideia, né, de que tem sempre alguém que sabe mais do que eu, buscando conhecimento. Era tudo muito mais difícil, até questão de equipamento, instrumento musical, isso nem se fala. Quem veio antes de mim sofreu mais ainda. Mas ainda era muito difícil. Até 1990, que começou a abrir a importação, que a gente começou a receber coisa nova, quem tinha 2 tontons era o rei da rua, né? Era o dono da bola. Então, assim, era muito difícil, cara. Eu estudei 6 anos sem ter instrumento. Né? Fui ter meu primeiro instrumento com 6 anos estudando, indo para o conservatório para estudar na bateria do conservatório. Então, tudo muito difícil, tudo muito suado. Então, o que eu vejo, assim, eu percebo que essa coisa da velocidade com que tudo acontece hoje, com a garotada, vejo até com a geração, meus filhos, por exemplo, é o reflexo disso também. Eu vejo que com os alunos é tudo muito superficial. Primeiro, em função da velocidade, tudo é muito rápido. Aquele garoto que está condicionado a ficar 30 segundos, 1 minuto em um site e passar para outro, ele também é assim quando ele ouve música. Então ele não é diferente. A gente pegava o disco, não é coisa de, eu não estou falando aqui uma coisa, não estou querendo cair no lado nostálgico, romântico da história, mas na coisa um pouco mais profunda, que significa você analisar aquilo, entendeu? Ouvir com ouvidos de ouvir. A gente pegava o vinil e procurava saber onde ele foi gravado, qual foi o estúdio, quais eram os músicos, e ficava esperando o vinil chegar na loja, e reunia os amigos, sentava na sua sala e ouvia aquilo e degustava, entende? O prazer de ouvir, né? A atividade de ouvir um disco. Hoje não, cara. É tudo muito descartável e muito rápido. Eu vejo a criançada, a garotada, eu falo isso com os meus filhos, falo, escuta a música, entende? Quem gravou isso, né? Da onde foi? Qual é a diferença entre essa que você ouviu e aquela outra? Então, normalmente, a moçada, essa coisa de MP3, de você colocar 5.000 músicas no aparelho, ouvir, e ali o cara baixa na internet, ele não sabe quem gravou, onde gravou, quando gravou, quem está tocando, e fica tudo muito superficial. Eu acho que naturalmente isso ia acontecer mesmo, mas para quem se interessa em fazer disso uma profissão, ou pelo menos, entende, levar um pouco mais a sério, tinha que mudar. É diferente, o contexto é outro. Não é uma pessoa comum que ouve música comum, entendeu? É procurar se aprofundar em algo. Então, quando eu percebo que essa moçada não cria vínculos, cara, com quem te ensina, ou com quem você ouve, ou com o tipo de música que você gosta, a gente, ao invés da gente caminhar para o progresso, a gente caminha para o regresso. Eu penso. Porque aí fica tudo superficial, há muita informação e ao mesmo tempo muita desinformação, e em contrapartida, valores humanos vão sendo esquecidos, que é a questão da ética, né? Aí a gente entra na coisa da ética, cara. Fica sempre tudo muito superficial. Se eu não tenho um vínculo com nada, então por que eu vou ter ética? Ou por que eu vou respeitar algo? Não, é como eu ouço música como eu masco chiclete, ou como eu tomo um copo de refrigerante, entende? É descartável. Muitas coisas aconteceram legais, cara. Muitas coisas bacanas aconteceram, tenho só que agradecer. Assim, depois de tantos anos de batalha, assim, eu realmente sou um cara muito feliz, assim, me sinto muito realizado. Assim, o conceito de sucesso é muito relativo, né, de uma pessoa para outra. Eu acredito que eu tenho sucesso no que eu faço porque eu me lembro de onde eu vim, como eu vim e o pouco que eu conquistei. Para mim já é maravilhoso, assim, eu já me sinto muito, muito realizado. Mas é interessante, é engraçado e super, assim, para mim, sensação de realização quando eu, depois de ter me profissionalizado, ter tocado com artistas que eu gostava de ouvir quando eu era garoto. Isso é muito legal. Isso é muito bacana, né? Você tá dividindo o palco. Para mim o palco pode parecer piegas, mas para mim o palco é sagrado, entende? É um ambiente sagrado. Então você dividir o palco com uma pessoa é a mesma coisa que você dividir a sala de jantar da sua casa, entende? Você convidar alguém para jantar ou para almoçar no domingo na sua casa, para mim é dividir palco, é uma coisa muito séria, muito sagrada. Então dividir o palco com artistas que eu ouvia quando eu era garoto, isso para mim não tem preço, cara. Foi maravilhoso. Então sempre tive sensações assim muito agradáveis com isso.
Assim, a gente passa por muitas coisas, né? E na realidade, assim, toquei com muita gente boa e muita gente não tão boa assim também, que é comum, né? Vamos falar das boas. Eu me senti muito bem quando em 2008 eu fui convidado para tocar com Sá, Rodrigues e Guarabira. Me senti muito bem, porque eu ouvi esses caras quando garoto, e eu ouvi mais a dupla, né, do que o trio, porque eles se separaram em 73. Eu sou nascido em 72. Aí eles se reuniram de novo e foram fazer um show no Teatro Municipal de São Paulo, numa virada cultural, e tocaram na íntegra um álbum de 1972, que foi o ano que eu nasci. Então, e foi a primeira vez que eles tocaram na íntegra esse álbum, com uma orquestra de cordas, metais, enfim, a gente. E eu fui convidado para fazer esse espetáculo com eles e aquilo para mim foi o máximo, né? Tocar no Teatro Municipal de São Paulo com caras que eu ouvia e que aquele disco tinha a minha idade. Logo depois me convidaram para gravar o disco, um disco que seria o terceiro disco da carreira dos três. E eu gravei, para mim também foi, eu adorei, cara, essa situação toda. E depois, logo depois, o Zé Rodrigues faleceu. Ele não chegou a nem ouvir o trabalho final, né? Então foi um momento, marcou bastante, assim. Ter participado e participar ainda até hoje do Casa de Marimbondo é outra coisa muito interessante e uma honra para mim. Ser convidado pelo Jaime, que já deu aula para 1.000 pessoas, e escolher três ex-alunos para fazer parte do grupo e me escolher, me senti muito honrado. Como é que formou o grupo? Como é que nasceu a Casa de Marimbondo? Aí eu acho melhor o Jaime responder, porque como ele é a cabeça da história, Tá. né, ele sabe, ele vai te responder melhor, mas eu fui convidado, acho que faço parte da terceira formação do grupo, que foi a oficial que ficou. É tudo muito rápido, né, que acontece, né, porque eu acredito muito na coisa de energia, né, de vibração, né. Você está na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, mas não é por acaso, porque tudo é interdependente. Não é, você está ali porque deveria estar, entende? Então, são oportunidades e coisas que acontecem assim, inesperadas, e é maravilhoso, isso não tem o que falar. E outras coisas que a gente busca bastante, né? E voltando à questão do sentido de realização dentro da profissão, a minha atual, o meu atual trabalho com o Cirque du Soleil é uma grande realização, porque meus filhos eram mais fãs do que eu antes de eu entrar, né? Quando eu ingressei na companhia e até comentei com o Jaime, poucos dias depois que eu já estava lá, da, da surpresa que eu tive com relação ao tratamento, o tratar o artista, entende? Porque eu estou tocando há 31 anos, eu acho, 32 anos. Eu nunca tive um tratamento como artista como eu tenho lá, entende? Tive um tratamento excelente aqui também no Brasil. Já estava muito satisfeito e muito feliz, mas quando a gente fica meio que acostumado com muitas coisas, e na maioria das vezes a gente fica meio anestesiado também, faz vista grossa com uma porção de coisa, né? Não só com relação à produção geral de eventos, enfim. E quando eu cheguei lá, eu fui tratado como artista como eu nunca tinha sido tratado antes. Eu sou muito exigido também, da mesma maneira que eles me colocam todas as condições necessárias para que eu possa fazer um bom trabalho, eu também sou exigido à altura. Então, mas isso é bom. Eu gosto de desafios, entende? Sempre, sempre. Sempre fui assim, sempre, mas vai ser difícil ir para São Paulo estudar? Vou. Vai ser difícil ir para Campinas? Eu vou. Não, mas é difícil isso, é difícil. Não, vamos lá, vamos tentar. Então, sempre fui muito otimista nesse aspecto, muito realista, pé no chão, né? E o trabalho lá com o Cirque du Soleil, eu me sinto muito realizado, me sinto muito feliz, cara. Eu lembro que eu estava em São Paulo e recebi uma ligação de uma pessoa e que falou que ia ter uma reunião em São Paulo de um recrutador e que essa pessoa pediu para que esse outra pessoa indicasse profissionais da área que ele confiava, enfim, né, que ele conhecia. E eram 20 pessoas. E ele me convidou, perguntou se eu queria, se eu tinha interesse em comparecer. Eu falei, claro, quero conhecer. Assim, eu não conhecia nada do outro lado, né? Eu era apenas um fã, um espectador. Mas não conhecia como funcionava a organização, como funcionava a estrutura da companhia. E ele falou, olha, vão ter
20 pessoas nessa primeira reunião, depois nós vamos fazer uma reunião com mais de 150 pessoas, se você quiser você pode ficar e tudo, mas primeiro para os interessados, né? E eu fui. Participei das duas reuniões e depois de 2 anos que eu já estava na companhia, eu encontrei com essa mesma pessoa em Montreal, no Canadá, e ele falou, você sabe que daquela reunião no Brasil, a gente teve os 20 mais os 150, só você tá. Nenhum outro músico entrou. E foi a mesma reunião, para todo mundo, do mesmo jeito. Então, né? Eu lembro que tinha algumas pessoas que quando ele estava passando o vídeo sobre a organização, sobre como funcionava, algumas pessoas levantavam e saíam. Falavam, não, isso não é para mim, não é isso que eu quero, não se identificou, né, com a empresa. Eu gostei, cara, eu gostei e fiz o que eles me pediram. Primeiro faça um cadastro, aí mande alguns vídeos, aí se você for selecionado, a gente vai te pedindo material específico, aí depois, aí vem audições, enfim. E aí tem todo um processo. Então, de 2008 a 2010 foram 2 anos de negociação. Aí apareceram propostas para outros espetáculos que na época não dava certo, que eu tinha outros trabalhos que eu tinha que cumprir. Aí depois apareceu essa que eu tô até hoje. Aí eu tô desde 2010. Foi assim. Eu volto naquela coisa que a gente estava comentando sobre o compartilhar, né? Se você não sabe, se você não é útil, né? A pessoa não lembra de você, né? Com certeza. Se você não está aqui para, se você pensa só em você, você não está aqui para servir a nada, né? E a ninguém. E o que você não dá, você não recebe. Exatamente, exatamente. Questão de respeito e amor ao que você faz, né? Se você trata com respeito e amor, as pessoas vão entender isso. Eu me sinto feliz e honrado e agradeço muito de coração, pelo convite e penso que se pessoas como vocês que estão envolvidos nesse projeto não fazem nada, ninguém vai fazer. Então, se a gente também eu vejo muita gente reclamando aqui, quando eu venho para o Brasil passar férias, alguma coisa assim, eu vejo o pessoal reclamando, né? Não, porque o Brasil isso, porque o Brasil aquilo. O Brasil é legal, cara. O que está acontecendo é que eu penso assim, eu sinto que o Brasil é o país do um, né? Agora é isso, agora é isso, agora é isso. E aí os caras vão massificando aquilo e eu penso que, eu vejo que as pessoas são marionetes, né? Porque a pessoa consome música como uma bala, um doce, uma coisa assim descartável e não cria vínculos com aquele tipo de som, porque as pessoas que estão ouvindo esse som massificado que está rolando hoje, daqui um ano já é outra coisa massificada e já esqueceram, quer dizer, não tem vínculo com o artista, com a música, com nada, é descartável. É descartável. Agora, as pessoas que criam vínculos e que gostam de determinados estilos e que respeitam certos artistas e que entendem um pouco mais, são as pessoas que se envolvem com projetos como esse. E quando o Jaime fez o convite e tocou no assunto sobre esse projeto, eu nem questionei, porque se o Jaime já está meio que endossando, encabeçando e ajudando e tal, e ele já é o mentor do nosso grupo, vamos dizer assim, cara, é isso, eu confio, vamos lá, vamos. Então eu já sabia que ia ser algo legal, bacana e especial. Então o que for preciso fazer, eu faço, entende? O que estiver ao meu alcance, o que depender de mim, eu vou fazer o máximo que eu posso para que seja bom e para que aconteça. O que vai acontecer no futuro? Não sei, mas o presente é esse. Se a gente deixa de fazer, né? Depois a gente não pode ficar reclamando. Eu promovi vários festivais em Franca, na época que ninguém não tinha noção do que era. Hoje o pessoal colhe os frutos, cara. Eu não estou lá já faz tempo, mas o pessoal colhe os frutos desses festivais até hoje, porque as coisas continuaram, criou-se um público e o Jaime teve, né, a oportunidade de ir para lá, a gente foi para lá. E qual é a minha ligação com Campinas? Toda a família da minha mãe mora em Campinas, coincidentemente. Quando eu tinha 13 anos, minha mãe separou do meu pai e veio morar em Campinas. Eu morei em Campinas 1 ano e meio, depois voltamos para Franca de novo. Mas a família da minha mãe continua morando em Campinas, meus primos, e tem muita gente querida aqui. Então, a gente está começando com o pé direito e acredito que essa vibração que a gente tá depositando nesse projeto já está acontecendo, já está começando, né? Nós não temos a dimensão de onde isso vai chegar, o que vai acontecer, mas já está começando e o que mais importa é a boa intenção. É a boa intenção. Então nós estamos aqui com uma excelente intenção, querendo fazer o melhor que a gente pode dentro desse segmento. Quero agradecer a oportunidade novamente, agradecer o convite.
Quero também agradecer não só ao Campinas in Concert, todo o projeto, quero agradecer também ao meu patrocinador dos instrumentos de pratos, o Murat Diril, que cedeu os pratos para que a gente pudesse fazer a gravação. E dizer que de onde eu estiver eu vou estar emitindo boas vibrações para que realmente a coisa se concretize e que todos tenhamos ótimos frutos com esse trabalho. Obrigado a vocês. Valeu, Felipe. Obrigado. Oh yeah.